Olá, ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Eu sou a Marilane Freitas e hoje estou aqui com a minha amiga Leila Nunes para compartilhar com vocês um texto da Clarice Lispector que se chama Se Eu Fosse Eu. Agora, aguçem os seus sentidos e vamos para a leitura. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor sentir, e não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Bom dia, Mari, que bom estar aqui com você. Bom dia a todos os ouvintes do Leitura com Afeto. Esse texto é realmente incrível, me trouxe muitas reflexões, eu tenho certeza que vai ser muito boa a nossa conversa de hoje. Mana, Clarice, ela é bem instigante nesse texto, né? A gente pode pensar assim, ela é um autorretrato, talvez, né? E quando ela fala que se eu fosse eu, pode representar o maior perigo de viver, eu muito me identifico, né, nesse aspecto, porque ela inclusive até fala, né, de alguns pensamentos que ela tivesse, ela poderia estar presa. Então, em grande parte desse texto, né, eu acabo me reconhecendo nele, porque se você pensar, né, nessa questão, se eu fosse eu, com certeza eu iria me meter em várias situações, como a Clarice com certeza, né, devia se meter se ela fizesse isso, né, aquilo que ela coloca no texto, como você falou, né, Leila, essa questão de se autoconhecer, de você saber dos seus limites, de saber, eu, por exemplo, sendo eu, como eu tento ser, né, na maioria das vezes, com certeza, a maior parte das coisas que eu aprendi com isso foi a dizer não, não é? Às vezes, a gente não sendo, a gente acaba, né, fazendo coisas que não quer, realizando coisas que às vezes nem estavam na tua programação ou no teu planejamento para tentar agradar, né? E eu aprendi,
que eu tenho que conhecer, né, os meus limites, aquilo que eu posso ou não. Até porque a nossa vida, né, ela aparece tanta gente bacana, gente legal, gente ruim, gente invejosa, falsa, tem de tudo, né? É claro que você nunca jamais pode esquecer aquelas pessoas que sempre estão com você, aquelas amizades que edificam a gente, né? Que você tá sempre ali junto, mas não assim como algo que seja obrigado, né? Um relacionamento que você tem que dar, fazer acontecer e depois retribuir. Não, mas uma amizade mesmo verdadeira, descompromissada. Enfim, para essas pessoas a gente sempre diz sim, né? Mas não por obrigação, mas porque você se sente feliz em estar ali. Então, essa reflexão, ela me traz, sabe, muito essa questão dos nãos que eu aprendi a dizer, né? E, claro, com certeza isso gerou muitos conflitos, né, na minha vida, ao longo de toda essa minha pequena existência. Sabe, Mari, eu por muito tempo estacionei numa fase de alegria, de pureza, de verdade, de autenticidade e por muito eu me recuso a sair daí. Eu acho que está muito voltado para essa majestade e beleza da infância. Eu gosto muito disso e eu escutei um comentário de uma pessoa que perguntou a minha idade e disse: Nossa, nem parece, mas não por conta da aparência, mas por conta dessas características que são muito evidentes. Se eu não fosse eu acho que eu seria eu mesma. Dá até um nó na cabeça em pensar o que eu não seria. Eu não sei responder direito essa pergunta. Isso é bem assustador. E é muito interessante, porque eu penso que foi exatamente esse nó na cabeça que a Clarice pensou quando fez esse texto, mana, porque ela não disse, não é? Mas já pensou, se nós, né, cada um de nós, a gente pode usar aquela metáfora, né, da máscara, né? Nós sempre tentamos ser, em determinados ambientes, né, um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de pessoa. Porém, isso são papéis que a gente acaba exercendo, porque ninguém, né, consegue ser outra pessoa, se passar por outra pessoa, né, por muito tempo, né, tentando enganar o mundo e enganar a si mesmo, né, ao mesmo tempo. É claro que a pessoa, ela só consegue ser feliz sendo ela mesma e principalmente se conhecendo, né, sabendo quem ela é, porque se eu fosse eu, né, nesse momento é que a gente cai na real de dizer, será que eu sei quem eu sou? Não é? Então essa leitura ela me trouxe esse questionamento. Quem é a Marilane? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que de vez em quando fica com raiva, que de vez em quando fica triste. O que me deixa triste? O que me deixa feliz? Né? E isso eu falo quando eu olho para dentro de mim e consigo reconhecer ou identificar essas coisas que são natas, ou que eu aprendi, ou que eu gosto, ou que eu gostaria de aprender. Então, ele traz muito forte essa questão de você se autoconhecer, de você se respeitar, não é? E isso vai implicar, né, realmente em algumas situações, em alguns momentos, porque nem todo mundo geralmente quer sair desse teatro, né? Quer, às vezes, para que se mantenha, né, uma relação, uma amizade ou qualquer outra coisa, a pessoa precisa se adequar àquilo. Né? Então hoje eu penso assim, não, se eu tiver que me adequar, eu prefiro não estar, né, ali, se ali as pessoas não me aceitam como eu sou, né, no sentido literal que eu digo, de respeito, de empatia, né, de estar ali presente,
eu não faço parte dali, né? Eu não vou ficar tentando me adequar para ser aceita. Não, eu prefiro, né, me retirar ou sair de perto do que ter que fazer isso, né? Estar me adequando a situações, estar me adequando a certos tipos de pessoas. Eu prefiro estar com aqueles que estão comigo, que gostam de mim pelo que eu sou, pelo que eu penso, né? E que eu tenho aquelas afinidades. Então, mas quem sabe, né? Que essa questão que ela traz, ela é bem instigante, realmente, Leila. Sim, Maria, é bem isso mesmo. Se autoconhecer, descobrir quem nós somos lá dentro, né, no nosso íntimo, aquela Leila que só eu sei, a Mari que só você sabe, os nossos pensamentos que ninguém ouve. É bem, ao mesmo tempo que intrigante, é bem reflexivo. E é muito bom a gente fazer essas autoanálises para nós melhorarmos como seres humanos. E eu queria deixar aqui para vocês uma reflexãozinha que eu fiz num filme infantil que eu assisti, O Gato de Botas. Nesse filme, tem uma partezinha do filme, um episódiozinho, que diz assim, que eles têm que atravessar um rio, que lá do outro lado do rio está o que eles estão procurando. E quando o gato de botas tenta atravessar, o rio se transforma, fica terrível. Ele começa a ter vários perigos no rio. E aí a companheira dele, a Pata Mansa, que é a outra gatinha, também tenta e acontece a mesma coisa. Fica bem terrível. Mas tem um cachorrinho na história e esse cachorrinho tenta atravessar e quando ele tenta, tudo fica tranquilo. E eu fiquei refletindo agora, juntamente com o texto, que é bem isso. Ah, são várias situações que acontecem ao longo da nossa história que ficam guardadas dentro da gente. E essas questões, elas vão se transformando em sentimentos, em desconfianças, em várias outras situações que nos impede de viver verdadeiramente quem nós somos, de nos mostrarmos ou de pararmos para ver quem o outro é de verdade. E aí a gente acaba fazendo aqueles julgamentos, né? Tem aquelas pessoas que dizem, ai, não fui com a tua cara, mas nem sabem quem a gente é, não se deu nem um momento para que nós nos mostrássemos para quem nós éramos de verdade. E é bem isso, né, Maria? Esse texto, ele tem essa grandeza de nos fazer pensar coisas de Clarice. Uau, adoro Clarice. E aí eu lembrei, Leila, de um filme chamado O Casamento do Meu Melhor Amigo, né? Você lembrou aí do filme do Gato de Botas? E eu lembrei desse filme que a protagonista é a Julia Roberts, né? E nesse filme a moça que ela representa, ela começa a representar os papéis também, né? De cada amor que ela tem. E inclusive ela não consegue nem identificar qual é o tipo de ovos que ela gosta, porque ela foi se adaptando aos amores. Um gostava de ovo mexido, outro gostava de ovo cozido, e ela ia, né, fazendo os ovos que eles gostavam. E aí nunca fazia o que ela gostava. Então, quando ela descobre qual é, né, os ovos que ela gosta, eu particularmente adoro ovos mexidos. Então, mas eu sempre gostei, né? Ela aprende, né, que ela tem que ser ela mesma, né? Porque eu penso que é difícil, muitas vezes, para você retirar essas máscaras que às vezes a gente precisa vestir para estar agradando as outras pessoas. Na verdade, a gente, quando se propõe a retirar essas máscaras, a gente se permite ser mais feliz, ser autêntico, né? Ser fiel àquilo que você é.
E é interessante porque com o tempo eu penso que o pior mesmo, ou melhor, sei lá, é quando você ouve, né, das pessoas, nossa, como você tá diferente, ou então, você tá mudada, né? Porque com certeza essas opiniões vêm, né? Esses comentários vêm. Na verdade, não é que houve uma mudança, né? Na verdade, a gente acabou tirando aquela máscara que incomodava, né? A máscara da boazinha, a máscara da certinha, né? Que fazia tudo para agradar. Então, é difícil você viver representando esse papel, né? E quando você decide ser você mesmo, nem sempre é o que as outras pessoas esperam, né? Não é aquilo que elas estavam acostumadas. E aí é que o negócio pega, porque ao mesmo tempo você se sente bem, mas o outro se sente incomodado, né? Porque talvez estava acostumado com a sua versão, né, diferente, mas você está se sentindo bem com essa sua nova versão. Então é mais ou menos isso daí. Sabe, Mari, essa semana vou compartilhar com vocês esse pedacinho. Essa semana foi uma semana muito reflexiva para mim. Pensei bastante, refleti, e uma das coisas que me marcaram a fala, né? Uma fala que me marcou muito essa semana foi: "Ah, você é muito melancólica, você chora por tudo". Que eu tenho esse aflorar nos meus sentimentos, né? Se eu tô triste mesmo, se eu tô feliz mesmo. Então, sou muito transparente. Ah, e agora vocês me conhecem um pouquinho mais. Então, e eu fiquei pensando nessas lágrimas. Não, você não pode demonstrar as lágrimas. Vá lavar seu rosto. Apresente-se de uma forma bem formal para todo mundo. E se você está sofrendo, esconda isso, não mostre. E eu cheguei cedo no meu trabalho e foi muito salutar isso para mim. Eu consegui sentar e pensar nessa gotinha que sai dos olhos, que às vezes a gente não consegue controlar. E acabei escrevendo um texto sobre essa lágrima. Eu acho importante nós tem um pouco de verdade nisso, de você não se mostrar tanto, que acaba sendo perigoso mesmo. Para as pessoas que não gostam de você e que têm sentimentos ruins, mas que a gente possa ter autocontrole, né? Mas assim, valeu para mim porque eu pude perceber situações que eu ainda não havia aprendido, que eu ainda não conhecia. E essa semana foi uma semana de aprendizagem. E foi feliz também porque depois de eu ter entendido e ter passado por texto o que eu estava sentindo, foi como se tivesse tido uma renovação e eu consegui passar de uma fase para outra bem bem feliz mesmo, e hoje eu me sinto bem melhor, graças a Deus. Mas que bom esse texto, eu tô assim muito eufórica com ele. Ele me fez refletir bastante e pensar sobre quem nós somos de verdade. Até dividir com vocês um pouquinho do que eu sou. Então, como nós ainda estamos no mês das mulheres, né, no mês em que nós relembramos o Dia Internacional da Mulher, nós trazemos esse texto da Clarice, que deixa claro suas emoções de uma forma bem Clarice de ser, não é? E é, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Mari do céu, sua escolha foi realmente muito incrível. Eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que todos que nos ouvirem vão fazer parte desse nosso diálogo. Eu espero que assim como foi para a gente, seja para você também. E Mari, obrigada. Obrigada por compartilhar, Clarice.
porque Clarice ela deixa claro suas emoções de um jeito Clarice de ser. Eu lembro da Hora da Estrela, quando ela vai à cartomante e a cartomante fala várias coisas para ela. Numa das entrevistas que ela dá, ela diz assim: eu queria mesmo que o carro me atropelasse e eu morresse, do jeito que a personagem se foi. Porque ela já tinha escutado tudo, que tudo era tão belo, que tudo era tão maravilhoso, que morrer naquele momento não ia fazer diferença. Porque ela já tinha se bastado, né? Já tinha ganhado o seu prêmio de viver com aquela fala, com a fala bonita que a moça deu para ela. E é bem isso, que nós possamos ser nossa melhor versão e estar presente em todas as situações, vivendo o que realmente nós merecemos viver. Ser feliz não significa que nós não iremos passar por algumas situações que vão nos fazer crescer. Mas ser feliz é aceitar quem nós somos verdadeiramente e ter intensidade nisso. Então, Mari, obrigada, ouvintes. É sempre muito bom estar aqui. Além de nós conversarmos e nos soltarmos um pouco, é muito bom compartilhar coisas boas. Obrigada, Mari, de verdade. Ouvintes queridos, espero vocês no próximo episódio com mais falas e mais reflexões. E muito obrigado, Leila, pela sua presença. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado deste episódio. Então, você que não conhece ainda o nosso podcast, vai lá, nós temos a nossa página do Instagram, @Leitura com Afeto Podcast, e o canal do YouTube. Vai lá, curta, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos e que nós possamos ter outras oportunidades de compartilhar afetos e textos com vocês. Até o próximo episódio e um grande abraço afetuoso.